Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exaltarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo o que foi semeado junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filhos de antigos reis. Onde estão agora os seus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te, do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão como os príncipes de Zoan. Enganadores estão os príncipes de Memfis. Fazem errar o Egito, os que são a pedra da esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e tremerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.